Então, eu acho que essa pergunta ela é muito pertinente no resgate de algumas categorias e talvez também buscar outras compreensões analíticas de outras áreas também, né? Principalmente, acho que o primeiro ponto para se discutir isso, nós temos que pensar no percurso da psicologia. Não tem como a gente pensar nessas novas ferramentas, esses novos possíveis, pensar a transformação da psicologia dentro do campo, dentro do Brasil, nesse Brasil afora, né? Sem pensar no percurso dela. Eu acho que no fazer da psicologia, principalmente nesses últimos anos, né, na entrada das políticas públicas, principalmente em vários territórios dentro do Brasil, a gente consegue pensar quais ferramentas possíveis a se construir, né? Principalmente no contato com os povos, com as comunidades, com os espaços de terreiro, com os povos indígenas, com os povos tradicionais, quilombolas, né? São grupos que tensionam, obrigam a gente a tensionar conceitos básicos que a psicologia vinha trazendo, né? Conceitos básicos que são conceitos também que constroem uma prática colonizadora da subjetividade latino-americana, né? E aí como desconstruir ou descolonizar ou fazer uma proposta decolonial dessas categorias. Esse percurso nos obriga a refletir sobre isso. E nesse percurso as próprias populações, no fazer com a psicologia, nos auxiliam, né, a pensar novas categorias, como uma delas que é a ideia de território. Uma categoria centralizadora hoje para se pensar a subjetividade, né? Porque eu acho que ainda nós temos uma compreensão muito universalizada, sabe? E quase abstrata do que seria o psiquismo. Mas essa abstração ela tem uma função também ideológica de manutenção de uma forma estrutural, né, hierárquica e assimétrica de poder no Brasil, né? Porque essa universalidade ela tem cor, raça e classe, né? Uma universalidade branca, uma compreensão vinculada ao mundo de gênero masculino e a uma sexualidade heterossexual, né? Então, acho que essas três categorias permitem também a gente a pensar os marcadores sociais e pensar uma subjetividade localizada, né? Então, por isso que o conceito de território para mim é tão importante. E esse conceito é interessante que não é a gente que está construindo, né? Me parece que os próprios lugares onde a gente está percorrendo, principalmente agora que essa psicologia se lançou aos interiores do país, pensando nas políticas públicas, parece que o próprio lugar nos obriga, né? O próprio território, o espaço, nos obriga a pensar essas categorias, né? Então, quer dizer, pensar o sujeito marcado, né, por essas várias dimensões, outras também que podem estar presentes, mas essas três principais dimensões interseccionadas, né? Eu gosto de fazer uma brincadeira e deslocar, e falar assim, psicologia colonial, né? O Aníbal Quijano, que é um autor mexicano, ele aponta uma ideia de que quando a gente pensa a modernidade, obrigatoriamente nós temos que pensar uma outra face da modernidade, para ela se constituir e para ela se estruturar, que é o colonialismo, né? Então, daí você pensando nisso, quando você coloca psicologia colonial, você meio que desmascara alguns aspectos dessa psicologia que vem sendo produzida no Brasil, mas desconstruída também, né? No congresso aqui, nós estamos discutindo muitas compreensões analíticas e debates que estão alinhados, né? E é interessante porque esse alinhamento não se deu quase de forma aleatória, dizer assim, né? Mas ao mesmo tempo se mostra uma construção social e histórica no país. Então acredito que o novo possível, na verdade, a gente conseguir se encontrar com o nosso povo, né? Com as nossas populações e pensar o cotidiano como um espaço de produção de conhecimento e de novas epistemologias capazes de falar de quem somos nós, né? Nós psicólogos, nós população brasileira, né? Acho que é mais ou menos esse caminho.